están asistiendo. Bueno, voy a repetir la información, perdóname, yo me había olvidado. Bueno, como yo estaba haciendo acordar, el año pasado, entonces, empezamos el cuarto bimestre el día 26 de noviembre y tuvimos dos clases, porque una de contenido y la otra para hacer el plantón. Y el contenido de esta clase fue relacionado al uso de los adverbios muy y mucho, y también adverbios y locuciones adverbiales de tiempo y lugar. Hicimos una actividad evaluativa con valor de 40 puntos, que hasta ayer, cuando yo estaba mirando, como 15, 16 personas nomás la hicieron, o sea que hay mucha gente que todavía tiene que hacer. Después, la próxima clase fueron el día 10 y el día 17 de diciembre, una clase y un plantón, con el contenido relacionado a los deportes y actividades de ocio, con verbos también utilizados para referirse a la práctica deportiva y de ocio. También tuvimos una actividad evaluativa con el valor de 30 puntos, y eso fue como 5 o 6 personas nomás la hicieron. Muy poco, ¿verdad? Pero estuvo todo el tiempo que estuvimos de vacaciones, estaba todo abierto, todo liberado, pero no buscaron hacer las personas que no habían hecho. La clase de hoy, solamente esta actividad está cerrada, pero esta no vale nota, pero la que vale nota está abierta. La clase de hoy, entonces, seguimos con los verbos de cambio en español y una actividad de lectura e interpretación textual para práctica también de comprensión auditiva. Vamos a ver entonces algunos verbos de cambio y siempre hay vocabulario nuevo, ¿no? La metodología, aula síncrona, como estamos haciendo hoy, conteúdo disponibilizado en documento Word, imágenes, textos, actividades interactivas y actividad evaluativa con valor de 30 puntos. Así que 40, 30, 30, cerramos los 100 puntos del bimestre. A los que tienen que hacer recuperación del primero o segundo bimestre, estuvo siempre abierto acá, acá donde se habla sobre la recuperación paralela en español. Aquí hay la requisición de recuperación. Hay que clicar y rellenar el formulario. Acesse o link, preencha o formulário de requisição para ter acesso aos links das atividades. Então, a pessoa clica aqui, vai abrir o formulário. Aqui nesse formulário, a pessoa vai preencher a turma dela, qual é, atividade do primeiro ou do segundo, responde se está ciente. Eu vou preencher para vocês verem aqui, só para vocês terem uma ideia de como que é. Hoje é 4/2/2021. A turma é o terceiro A de alimentos. Eu preciso para os 2 bimestres. Sim, já estou preparada. Próxima. Aí, aqui vai ter para você, copie o link para fazer suas provas. Você não precisa nem copiar. Se no final você pedir para mandar para você uma cópia, volta. Deixa eu ver aqui. Copie o link. Próxima. Você enviar. Quando pede para enviar, você vai, uma cópia das suas respostas será enviada para o endereço de e-mail fornecido. Aí você lá nessa cópia, você já vai ter os links. Ou você pode copiar. Então, aqui, ó, primeiro bimestre do segundo A de alimentos, segundo do segundo A de alimentos. Aqui tem o trabalho, né? O link para você fazer o trabalho. Quer dizer, você vai aqui acessar a prova. Lá na sua prova, você vai ter o link para você acessar o trabalho, tá? Então, tá tudo aqui. Todos os links do primeiro e aqui os links do segundo bimestre, de cada turma. Então, pode ver, ó, segundo A de alimentos, primeiro e segundo bimestre. Segundo B de alimentos, primeiro e segundo bimestre. No caso de vocês, vai estar aqui, terceiro A. Terceiro A de alimentos, primeiro bimestre. Terceiro A de alimentos, segundo bimestre. Você vai clicar aqui, você vai acessar a prova, né?
Então, vamos supor que você copie. Você copiou o link aqui, você abriu, você colou, e você abre o formulário. Aí, aqui é que eu já respondi, ele não vai deixar eu ver, né? Mas, enfim, ele vai abrir para você e quando você estiver fazendo o formulário, ele vai ter o link, vai para te mandar para fazer o trabalho, tá? Ok. E como é que você faz para estudar? Qual é o conteúdo? Ele também está tudo no AVA, sempre esteve lá. A única coisa que não estava no AVA antes... Ai, droga. Vou voltar lá no AVA agora. A única coisa que antes não estava no AVA era justamente essa requisição, porque antes eu é que estava mandando ela para vocês, né? Espera lá. Técnica em alimentos, terceiro, espanhol. Agora, debaixo aqui do videozinho que fala sobre a recuperação, aqui, debaixo desse vídeo que fala sobre recuperação, você tem aqui, revisão de conteúdos do primeiro bimestre, aí tem todos os links para todos os conteúdos com atividades, droga, aqui sem querer. Aqui, revisão de conteúdos do segundo bimestre, tá certo? Então, tá aqui, primeiro e segundo bimestre. Quem precisar fazer recuperação do terceiro bimestre, aí precisa falar diretamente comigo para a gente poder combinar, para eu poder reabrir as atividades, que do terceiro eu ainda vou reabrir atividades. Agora, primeiro e segundo, aí é dessa forma que eu já tinha colocado para vocês, tá? Então, alguém tem alguma dúvida sobre essa metodologia aí da nossa recuperação? Pode abrir microfone, pode falar. Ok? Bom, de qualquer maneira, se precisar, me manda e-mail, ou então me chama. Eu separei os meus WhatsApps faz tempo já, então eu acabo que o que fica para acesso de vocês, eu olho ele só no horário comercial, no horário de trabalho. Aí eu acabo não olhando fora de horário, tá? E também nas férias eu não mexi com o WhatsApp, então. Mas pode me procurar. Sim, tá no AVA, Camille. Você vai encontrar no AVA. Você vai encontrar aqui, ó. Quando fala da recuperação, vai estar lá para o mês de aqui, agosto, ó. Você termina aqui o mês de julho, quando a gente voltou das férias, aqui, aviso sobre a recuperação paralela em espanhol. Aqui tinha um vídeo que eu estava explicando, não precisa mais assistir esse vídeo, porque já não é mais dessa forma. Você já vem direto aqui na requisição de recuperação. Você acessa o link, preenche a requisição. Só que eu digo, né? Precisa estudar antes, porque o link já vai te levar direto para a prova. Então, o que você precisa? É primeiro bimestre? Você vai encontrar aqui os conteúdos. Primeiro bimestre. Você precisa segundo? Aqui os conteúdos. Você estudou e ficou com dúvida? O que vocês vão fazer se estudar e ficar com dúvida? Vocês vão falar comigo, a gente vai marcar individualmente um momento no Meet e eu vou explicar e tirar as dúvidas de vocês. É isso que vocês vão fazer. Aí, não está com dúvida? Está dando para fazer? Você vai lá naquele link de requisição, preenche a requisição, acessa a sua prova, faz a sua prova e faz o seu trabalho. Tá certo? Aí, qualquer coisa, se precisar, me chama, né? Me manda mensagem, tá bom? Muito bem. Para a aula de hoje, então, se alguém precisar me interromper, é só abrir o microfone e falar, porque eu não estou vendo agora, tá? Só estou vendo a minha tela. Então, para a aula de hoje, a gente está aqui, 4 de fevereiro. Então, como eu já falei, os verbos de câmbio, né? Verbos de câmbio de mudanças. Eu vou explicar isso direitinho. Aqui vocês têm uma atividade, uma música para vocês ouvirem. Aqui você tem uma atividade para fazer dessa música, tá? Aqui tem um texto que vocês vão baixar. E aqui é o link da aula. E aqui é a atividade avaliativa. O texto está aqui. Quer dizer, não é esse. Tem que baixar ele. Vamos lá. Tá aquí. Bueno, yo voy a leer el texto para ustedes, para que puedan sacar dúvidas de vocabulario. Si pueden hacer anotaciones y todo eso,
para que después puedan hacer bien la prueba, porque la prueba también va a ser sobre el texto. Aqui, nesse documento, além do texto, vocês têm também os verbos de câmbio, tá? Então, aqui nessas tabelas, essa tabela. Então, tá aqui. Vamos lá. Quem canta sus males espanta? Jorge Drexler. Só um pouquinho que a minha gata quer sair, ela tá batendo na porta. Vai, abençoada. Vai. Não enche o saco. Tava presa aqui comigo essa chave. Bueno. Entonces, Jorge Drexler es un compositor, un músico. Compositor en español sería cantautor. Es un cantautor y músico uruguayo que compuso, que creó la letra de la canción específicamente para una película filme. Esta película es una película del director brasileño Walter Salles, y la película se llama Diarios de Motocicleta, que habla sobre la vida de Che Guevara. Es una película premiadísima, muy buena, que les recomiendo si es que no la conocen todavía. Bueno, Jorge Drexler dijo, no disfruto la venganza. Disfrutar una cosa es como en portugués, disfrutar es hacer buen uso, es dar gusto. Entonces cuando él dice no disfruto la venganza, quiere decir que no da gusto hacer venganza, no quiere hacerlo. El músico uruguayo Jorge Drexler se tomó una pequeña revancha de los productores de la entrega de los Oscar, que le habían impedido cantar su canción nominada, pues fue nominada para el Oscar, y finalmente premiada, fue nominada y premiada. Y eso durante la entrega. Entonces no le permitieron, durante la entrega del Oscar, que él mismo cantara su canción. El tema, Al otro lado del río, la canción se llama así, fue interpretado anoche por Antonio Banderas y Carlos Santana. Pero cuando Drexler subió al escenario para recibir la estatuilla, en lugar de ofrecer un discurso, cantó las primeras estrofas de la canción. Entonces, para cantar la canción de Jorge Drexler, no invitaron a Jorge Drexler, invitaron a Antonio Banderas y Carlos Santana, que es el guitarrista famoso. Y ellos entonces aceptaron. Cuando llamaron a Jorge Drexler para recibir la estatuilla, se esperaba que él hiciera un discurso, pero decidió no hacer un discurso. Y sí cantó las dos primeras estrofas de la canción. Y dijo, yo no disfruto la venganza, a mí me gusta cantar. Por eso lo hice sobre el escenario. Eso él dijo después, no en el momento. Afirmó Drexler, ganador del Oscar al mejor tema musical por su composición para el filme del brasileño Walter Salles, Diarios de Motocicleta. En declaraciones radiales, el cantautor dijo esta mañana, declaraciones radiales, es porque él se fue a dar una entrevista en una radio. Entonces, una declaración radial es una declaración que se da en la radio. Tenía muchas ganas de cantar la canción y estuve pensando mucho tiempo qué iba a decir. Pero cuando estaba ahí, me dije que no quería decir nada, sino cantar la canción. Además, destacó el apoyo que recibió de Banderas. Abre comillas. Él se comunicó conmigo cuando le ofrecieron cantar el tema. Santana no lo hizo, no sé por qué. Pero quiero destacar la calidad humana de Banderas, insistió el músico. También agradeció al mexicano Gael García Bernal, que interpretó el protagonista de Diarios de Motocicleta, quien rechazó la invitación. Rechazar la invitación es recusar el convite. Entonces le invitaron para presentar la interpretación del tema en la ceremonia, pero él recusó, en apoyo a Drexler.
Gael hizo algo sincero porque no se sentía cómodo presentando la canción. Como yo no me habría sentido cómodo cantándolo en medio de lo que sucedió. Entonces se quedó una situación muy incómoda para todos. Finalmente, la también azteca Salma Hayek asumió esta tarea. ¿Cuál es la tarea de Salma Hayek? Ella entonces fue la persona, ¿por qué? Querían que Drexler llamara a Gael y a García Bernal, a Gael no, a Antonio Banderas y a Carlos Santana para venir al escenario para cantar la canción. Pero él se sintió mal con eso. Entonces, quien hizo esta llamada fue la actriz, que también es una actriz de la película, Salma Hayek, ella que asumió esta tarea. Por otra parte, el uruguayo sostuvo que este Oscar a un tema en español fue la primera nominación y premio para una canción en este idioma. Tiene que ver no solo con la expansión del idioma español en el mundo, pero sino también con la maravillosa película de Walter Salles acerca de la vida de Che Guevara. Este Oscar es de Gael, de Walter Salles y de todos los que trabajaron en la cinta, sentenció. La palabra cinta, la palabra filme y la palabra película são todas sinônimos. Então, cinta é fita, película é filme, filme é filme. Isso tudo está falando da mesma coisa. Bueno, yo les pregunto si hay alguna duda sobre alguna palabra, algún significado del texto, o si podemos seguir. Não, na hora que você falou recusar, eu ia perguntar isso aqui. Mas depois você explicou aí, eu consegui entender, porque eu tava, como assim? Me perdi. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Oh, não. Bueno, entonces, este texto, ustedes van a utilizar, no solamente el texto, pero también los verbos que voy a explicar, para hacer la actividad evaluativa. Antes de seguirnos, vamos entonces a escuchar la canción al otro lado del río, pero yo no voy a poner solamente acá la canción, voy a buscar aquí el video para que podamos ver también, no solamente escuchar, al otro lado del río. Acá. Hay algunas, acá entonces tienen las palabras y tienen que arrastrar acá, por ejemplo, mi remo en el agua. Entonces, clavo mi remo en el agua. Y así van a rellenando los espacios, buscando la palabra de acá y trayendo acá. Y después pueden verificar la respuesta, a ver si hicieron la bien o no. Bueno, esta entonces es una actividad de práctica, de escucha, ¿no? Y también un poco para no quedar tan molesta la clase. Y seguimos entonces con los verbos. Acá. Verbos de cambio son aquellos casos muy típicos de la lengua española en lo que la variedad de estructuras, cuando se refiere a variedad de estructuras, porque indican cambio de estado del sujeto. Esos cambios pueden ser definitivos, pueden ser temporarios, pueden ser voluntarios, porque la persona quiso hacerlo, y pueden referirse también al estado anímico o al estado físico, de ánimo o de físico del sujeto, también de otros aspectos. Hay muchos verbos de cambio en español, pero los más usuales son ponerse, porque el verbo poner significa por, pero ponerse es cuando uno se pone. Entonces, yo me puse nerviosa. Eu fiquei nervosa. Eu me pus nervosa. Eu me puse em defesa. Eu me pus na defesa, né? Entonces, poner es una cosa. Yo puse el libro sobre la mesa. No es un verbo de cambio. Pero cuando yo uso ponerse con la partícula se, ahí sí.
Entonces, ya es un verbo de cambio. Yo me puse en esta situación. Yo me puse en una situación difícil. Outro verbo, hacer-se, né? Fazer-se, ou seja, tornar-se. Eu me hice uma professora com a prática. Eu me tornei uma professora com a prática. Volver-se, eu me volvi uma professora de línguas, ou eu me volvi a hacer alguna cosa. Bueno, esos son los más comunes, pero hay otros también, como por ejemplo, yo voy a poner aquí, quedar, que puede ser solamente, cuando se dice quedar, prácticamente todos estos verbos, poner, quedar, hacer, volver, enojar, aburrir, disgustar, pueden ser verbos comunes. Pero cuando yo pongo la partícula se, yo les transformo en un verbo de cambio anímico, cambio físico, que sea. Entonces, como yo estaba diciendo, el verbo ponerse expresa normalmente un cambio reversible. Es común expressar cambio de estados de ânimo e de clima. Eu uso, então, para expressar uma mudança no meu estado de ânimo ou no clima. Exemplo, se puso muito contente com a notícia. Essa é uma coisa reversível, né? Ele se pôs contente, ele ficou feliz com a notícia. La mañana se puso muy bonita, né? Amanhã se pôs muito bonita, quer dizer, amanhã se tornou bonita, é nesse sentido. Então, para expressar uma mudança de clima, uma mudança de ânimo. De manhã amanheceu nublado, mas depois das 10 se puso uma manhã muito bonita, né? Então, ela se transformou. Quedar, ou quedar-se, expressa normalmente um cambio provocado por algo externo. O sea, não é lá el cambio que viene de adentro, pero que es externo, provocado entonces por algo externo. Tiene además el sentido de permanecer ou estar. Se eu uso somente o verbo quedar, ele tem o sentido de permanecer ou estar em um lugar. Aí ele não vai ter o sentido de mudança, tá? Aqui a gente tem os exemplos nele com o sentido de mudança, tá? E com o sentido de mudança só. Olha só, las puertas del teatro quedaron cerradas. As portas do teatro ficaram fechadas. Eu posso, nesse caso, colocar se quedaram cerradas ou somente quedaram. Por isso que ele está entre parênteses, porque eu posso utilizar... Veja bem, se eu falar assim, vai ficar confuso para vocês. Vou tentar explicar mais claro. Por que ele está entre parênteses? Porque o se é opcional. Mesmo quando ele tiver com o sentido de mudança de estado de ânimo ou de estado, como eu posso dizer? Mesmo quando ele tiver uma mudança de estado, tá? Agora, quando que ele tem o sentido de ficar ou permanecer? Por exemplo, eu vou ligar para o meu médico e vou marcar com a secretária um horário para a semana que vem, tá? Vou marcar uma consulta. Aí a gente conversa, mas para tal dia, no fim a gente ajusta um dia. Qual fica o dia? Fica sexta-feira às 4 horas da tarde. Então a gente vai dizer o seguinte: bueno, quedamos entonces para viernes a las 4. ¿Está bien? Está bien. Isso é uma coisa fija, quedamos. É um compromisso. Então ele vai permanecer naquele dia. No caso da porta, ela não vai permanecer eternamente fechada. Ela ficou fechada. É diferente de, por exemplo, na segunda frase, ó, quedou acertada a venda, ficou acertada a venda. Você não vai mais mudar de ideia. Você vai permanecer com aquela ideia da venda, você não vai voltar atrás na sua fala. Já no caso da porta, não. Ela estava fechada, mas eu vou abri-la de novo, ela não vai ficar fechada para sempre. Então, o verbo quedar, quando é uma coisa certa, fixa, não é um verbo de câmbio. Quando que ele vai ser um verbo de câmbio? Quando houver o câmbio, quando tiver a possibilidade da mudança, né? As janelas permaneceram fechadas durante o evento. Elas estavam fechadas porque o ar estava ligado. Então, entenderam? Então, quedar, ele tem ele pode, por mais que ele seja um verbo fixo, ele pode ser usado como um verbo de câmbio nas situações em que tiver essa possibilidade de câmbio, tá? Então, vai depender muito da frase. Independe de se ele vai usar a partícula se ou não, nesse caso. Ufa, eu espero que eu tenha conseguido, porque esse verbo deu um pouquinho mais de trabalho mesmo. Hacer-se.
Então, hacer, o verbo fazer. Eu hago muitas coisas. Tenho que fazer esta tarefa. Não é verbo de câmbio. Agora, hacer-se, uno se hace, tá? Alguma coisa. Então, aí sim ele é um verbo de câmbio. Então, ele vai ter sempre que ter a partícula se. Normalmente, expressa um câmbio voluntário, de vontade da pessoa, reversível. Ou também cambios naturais, fisiológicos. Exemplo, se hizo abogado sem a ajuda de nadie. Então, ele se fez advogado sem a ajuda de ninguém. Ele estudou, né? Ninguém pagou os estudos dele, ninguém fez os trabalhos para ele. Se hizo abogado sem a ajuda de nadie. De pronto se hizo noche e já não pudimos caminhar por la calle. Né? De uma hora para outra se fez noite. Ou seja, anoiteceu. Estava de dia, mudou para de noite. Se fez noite. O tempo, o dia, se fez noite. Se hará famoso com esta invenção. Ele se fará famoso com essa invenção. Se tornará famoso com essa invenção. Então, é um câmbio voluntário, pode ser reversível, ou pode ser um câmbio natural ou fisiológico também. Volver-se significa transformar-se ou convertir-se em. Por exemplo, se volvió louco. Ele se tornou, ele se transformou, ele se converteu num louco. El auto se volvió un montón de hierro retorcido. O carro virou, né? Pensa que volver é virar. Eu estou indo e vuelvo. Eu viro, eu volto. Então, ele se voltou, ele se tornou. O carro se tornou um monte de ferro retorcido depois do acidente. Então, se volvió um montão de hierro retorcido. Gente, está um calor aqui que vocês não têm noção. La falta de lluvia se volvió una pesadilla para los campesinos. Então, a falta de chuva se transformou, se converteu num pesadelo para os campesinos, né? Para as pessoas do campo. Enojar-se. Enojar-se. Enojar é ficar putaço da vida, ficar muito bravo, né? Enojar-se, irritar. A pessoa ficou irritada, ficou Andréia, entendeu? Então, significa enfadar-se, irritar-se. Se enojou comigo, né? Ficou bravo comigo, ficou muito bravo comigo mesmo. Se enojou, a pessoa, né? Esse menino se enoja muito facilmente. Esse menino fica bravo, ele se irrita muito facilmente. Aburrir-se é quando uma coisa está muito aburrida, está muito fastidiosa, está muito chata, está muito entediante, tá? É ficar entediado. Aburrir-se é se entediar, né? Me aburro um montão nessas reuniões. Nossa, eu me aborreço, eu me entedio um monte nessas reuniões. Te aburriste com a película? Né? Você ficou entediado com o filme? Né? Te aburriste? Ficou assim, você estava super animado pela película, te aburriu? Né? Desgustar-se é desgostar-se, é ficar com desgosto. Você estava feliz e de repente você se desgostou com alguma coisa. Significa dessazonar-se. Essa palavra aqui, sazon, é o sazon, sabe o temperinho? Sazonar-se é temperar-se, né? Dessazonar-se é destemperar. Então, uma coisa que tem tempero é uma coisa gostosa, uma coisa sem tempero é uma coisa desgostosa. Então, desgustar-se, dessazonar-se, é perder o gosto, perder o tempero, tá? Me desgostei com meus vizinhos, né? Me desgostei com os meus vizinhos. Nos han disgustado muito com a carta que nos enviaram, né? Eles nos deram muito desgosto com a carta que nos mandaram. Bom, esses são, vamos dizer assim, os mais utilizados, né? Os mais comuns verbos de câmbio, tá? E aí eu pergunto se vocês têm alguma dúvida. Ninguém se manifesta, eu acredito que não tem dúvidas.
Deixa eu fechar aqui de novo. Não, fechar da vez que eu ainda vou usar. Muito bem. Ok. Então, assim, a atividade avaliativa não está difícil, tá? Ela está bem simples, bem fácil. Se vocês fizerem logo na sequência agora da aula, vocês já vão ter um ótimo resultado, tá? E é isso, gente. Eu estou à disposição. Se, como só temos aqui 8 alunos, né? Se vocês puderem, por gentileza, dar o recado na sala, avisando que eu vou estar à disposição para as recuperações, para quem quiser me procurar, para a gente poder fazer aula, e assim, a gente marca, né, qualquer horário que der para mim e para a pessoa, a gente marca individualmente, independente de ter mais alguém ou não para fazer, tá? Para a gente poder tirar as dúvidas e vocês poderem colocar em ordem a vida de vocês, pelo menos na minha disciplina, a gente vai fazer assim, tá bom? E é isso, eu sinto muito não poder abraçar vocês no dia da colação de grau, mas eu quero que vocês saibam que vocês são muito especiais para mim. Eu amei trabalhar com vocês. No ano passado nós tivemos um ano passado não, esquece 2020. 2019 a gente teve um ano muito bom, nós fizemos muitas atividades legais. Para mim elas foram legais, eu acredito que vocês se divertiram fazendo. Eu sinto muita saudade da gente poder fazer essas atividades. Eu sinto muito que no ano passado a gente não pôde fazer, a gente não pôde estar junto. Eu tinha muitas coisas para fazer com vocês que eu gostaria de ter feito, mas tudo fugiu do que a gente pôde, né? Eu me esforcei muito para poder entregar para vocês um trabalho razoável no ano passado. Eu sei que eu tive muitas falhas e eu não quero, eu não, como eu posso dizer, eu não me escondo atrás delas. Eu sei que tive muitas falhas e eu só quero que vocês entendam que eu tentei consertar. Eu tentei fazer o melhor, tentei aprimorar e tentei fazer o melhor. E é isso. Eu quero dizer que estou com muita saudade, de verdade, do fundo do meu coração. E estou aí à disposição de vocês, se vocês precisarem, tá bom? Um beijo para vocês. Gostaria muito que tivesse todo mundo aqui. É verdade, Camille. É verdade. Enojar se irritar. Parece de nojo, né? Enojar parece de. Para mim parece nojo. Mas é irritar. É por isso que tem que cuidar, porque tem aquelas palavras que são os falsos amigos, né? Parece uma coisa, mas é outra. E é isso, gente. Eu queria que vocês passassem para a sala que está gravado, né? Que vai, assim que disponibilizar o link, eu já vou subir lá pro Ava. E queria muito mesmo que tivesse todo mundo, para a gente poder se reunir, enfim. Mas é isso aí, eu estou feliz porque vocês vieram, tá bom? Obrigada pela companhia e recebam um beijo bem carinhoso no coração de vocês e o meu abraço também. Aquele abraço que quem já experimentou meu abraço um dia, saiba que aquele abraço ia vir muito mais cheio de carinho ainda, porque eu tô morrendo de saudade, tá bom? Beijo para vocês. Tchau. Abre a câmera só um pouquinho para eu ver a carinha de vocês. Ai, coisa boa. Agora que eu vi minha câmera, meu Deus. Meu celular. Ai, ai, é bom ver vocês, viu? Um beijo, obrigada por tudo. Beijo, Tchauzinho, gente. tchau. Tchau, obrigada.